Indo para o segundo convidado deste painel, ele, que é mestre em Direito da cidade, especialista em paisagismo, auditorias e perícias ambientais, mas, acima de tudo, alguém que acredita que as plantas mudam vidas. À frente da Escola de Jardinagem do IEVA já formou centenas de pessoas em situação de vulnerabilidade, usando a jardinagem como ferramenta de reconstrução e cidadania. Sua trajetória mostra que cuidar da terra também é uma forma de cuidar das pessoas. Nós estamos falando dele, Francisco Carreira! Boa, Chico. Boa tarde a todos e a todas. Caramba, falar depois dessas 3 estrelas maravilhosas que chegaram aqui é bastante comprometedor e um desafio. Bom, eu sou professor de Direito há 32 anos, de Direito Ambiental. Sou pardo, estou vestindo uma camisa de manga comprida azul marinho, calça caque. Sou neto de uma chacriabá da cidade de Januária, com muita honra, e tenho a árdua tarefa de provar para vocês que vale a pena ser feliz e acreditar que ao nosso lado existem seres vivos pensantes e inteligentes, que às vezes são, de certa forma, excluídos por nós. Mas até o final eu os provarei que vale a pena também ser feliz, ouvir essas 3 mulheres maravilhosas e aprender com elas, e ver também que o resultado não depende tão somente da nossa iniciativa, mas também de iniciativa de outros seres que já estão aqui no planeta há muitos anos, estão conosco, colaboram conosco, participam das nossas dores, das nossas sensações e também das nossas vitórias. Por que um professor de Direito vem falar de planta? Nada melhor do que pensar, primeiro, de pertencer a um instituto que também recebeu um título muito importante, de patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro, por já estarmos durante um longo tempo tentando fazer com que pessoas sintam-se dignas, efetivamente, através de um exercício muito simples, de expor o seu amor, de expor as suas mãos, de expor o seu pertencimento expresso através da jardinagem. Porque, afinal, quando pensamos num jardim, temos sim que pensar em nossa vida, em nossa estrutura, em nossa família, em nosso ambiente, e não tão somente em uma mera coisa. Agora já dominei. E aí, a nossa escola, ela nasce, na verdade, com a ideia de fazer jardins diferenciados. Não jardins como aqueles que nós estamos acostumados a encontrar no nosso dia a dia, jardins de condomínios, jardins de residências, Não, vamos pensar num jardim diferente. Num jardim para pessoas que, às vezes, não se sentem efetivamente em um jardim. Eu aqui me apresentando para aqueles que têm uma deficiência visual, dizendo como eu sou, como uma planta vai se apresentar para essa pessoa? De que maneira ela vai, de certa forma, se expor para essa pessoa? Eu me apresentei. O quão belo é ver o amarelo? O quão belo é ver o verde? O quão belo é sentir o vermelho? Mas para quem não consegue efetivamente ver, certamente consegue sentir. E ao tocar uma planta, ela vai sentir o que a planta passa para ela de forma efetiva. Sem limites, sem máscaras que nós, Homo sapiens, utilizamos. Não há nenhum tipo de cobertura, porque plantas são autênticas, revelam-se o que efetivamente são. E na nossa escola, quando aprendemos a fazer jardins especiais, nós temos que entender isso. O nosso aluno que vem de uma comunidade bastante, de certa forma, excluída do dia a dia, aquele que teme efetivamente estar diante de um jardim feito numa Barra da Tijuca, não vai até lá. Nós, do Instituto de Eventos Ambientais, levamos o jardim até eles. Temos um projeto no Parque Recanto do Trovador, que é um jardim criado efetivamente por Glasiou, que é um importante paisagista responsável pelo passeio público, pelo Campo de Santana, pela Quinta da Boa Vista e também pelo Parque Recanto do Trovador em Vila Isabel, o antigo jardim zoológico, pertencente ao Barão de Drummond, onde nasceu o Jogo do Bicho. Então, lá no nosso local,
Atrás existe a comunidade do Morro dos Macacos, onde o nosso primeiro desafio foi montar uma escola de jardinagem naquele local. E descobrimos que Burle Marx tinha uma escola dele lá, no Recanto do Trovador. Então nós retomamos essa ideia, levamos para lá a escola de jardinagem, fizemos o nosso primeiro curso e tivemos a honra de formar 60 alunos, não apenas jardineiros, mas profissionais efetivos e empreendedores da jardinagem e do paisagismo. E também pensamos em algumas ideias, como forma, venda, adequação à ambiência, responsabilidade socioambiental e esta sigla fantástica que qualquer empresário hoje corre atrás dela, que é o Environmental, Social e Governance, ambiental, social e governança. A empresa que não estiver alinhada a esta sigla hoje, né, não ganha espaço no mercado. Então, por que não o jardim compor esta ideia? E por que não, né, a governança compor também a ideia, o ambiente e a sustentabilidade? E foi assim, né, que os nossos alunos começaram a aprender efetivamente a fazer um jardim de mel, onde nós temos colmeias de abelhas sem ferrão, hoje constituem ativos ambientais, porque a empresa que mantém uma colmeia sem ferrão, ela poliniza a produção, inclusive do agronegócio, né, isto tem valor. E temos também jardins para pessoas com deficiência, onde o jardim sensorial é efetivamente a grande vedete. Tocar na planta, sentir o cheiro da planta, ouvir a planta, observar junto com ela. Criança ama jardim de mel, né? Nada melhor do que você estar no jardim e acompanhar o trajeto da abelhinha. Né? Como também pessoas com deficiência, você tem que elevar o jardim e levá-lo até o momento em que ele pode promover o toque. Ele não tem que se curvar para enxergar uma planta. O jardim tem que chegar até ele, para que ele possa efetivamente sentir o que é tocar uma planta. Porque afinal, quando você se apaixona por alguém, você fica louco para tocar essa pessoa, não é verdade? Apenas encostar. Imagine quem não consegue atingir uma planta, estar naquele momento tocando efetivamente a planta. Outro caminho muito fantástico nosso por lá, que nós abrimos inscrições, nossos cursos são todos gratuitos, abrimos inscrições para egressos do sistema penal, né? Para penados que estavam em liberdade, né, semi-aberta, mas que podiam, de certa forma, trabalhar, né, ou ao mesmo tempo estudar, e por que não estar nos nossos cursos? E aí, os egressos, né, passaram a pensar em planta não tão somente para venda. Muitos hoje, aliás, o nosso 01, né, nosso primeiro aluno e nosso primeiro empregado do nosso instituto, hoje, né, não quer saber absolutamente mais de nada ligado à ideia de criminalidade, né? Ele gostava muito de manusear e limpar armas, hoje ele só quer manusear e limpar jardins. Pensou? Né? Pensou. E não apenas ele. Né? No nosso trabalho, nós também trabalhamos com jardins históricos. Então, educação patrimonial está diretamente associada à ideia de educação ambiental. Então, nós temos, inclusive, uma parceria, aliás, foi favorecida pela Fundação Parques Jardins, né, onde nós adotamos, inclusive, o próprio parque. A Parques Jardins nos trouxe um especialista em conservação de monumentos históricos. E eles aprenderam a trabalhar a cantaria, aprenderam a trabalhar a caiação e, inclusive, a limpeza de chafarizes, de praças públicas e etc. E uma outra experiência muito importante foi o trabalho que nós tivemos a oportunidade de desenvolver dentro de um centro de acolhimento da prefeitura, né, ligado à Secretaria de Assistência Social, onde nós lá encontramos exatamente o que as três lindas mulheres passaram por aqui e falaram. Né, pessoas excluídas, literalmente. Né, pessoas tratadas nem como planta, mas sim tratadas como coisa. Exclusão expressa. E por que não convidá-los ao jardim? Levamos o nosso curso para dentro da unidade de recuperação da URS Haroldo Costa, e lá nós tivemos a oportunidade de encontrar pessoas que faziam uso de drogas, pessoas excluídas de famílias, pessoas vítimas de violência doméstica e muitas outras em situações muito piores do que estas. Mas quando estavam no jardim, esqueciam de tudo. Só queriam saber de sementes, de plantar, de cuidar do espaço. Sentiam-se valorizadas de uma forma tal com que elas aprenderam algo que faz parte do meu doutorado intitulado Green Coaching. A planta é a nossa coaching.
ela nos ensina o nosso dia a dia. E o resultado foi extremamente positivo, né? Tivemos uma experiência também muito interessante lá no Parque da Cidade, na Gávea, onde nós convidamos os moradores da comunidade e também não nos vinculamos tão somente à comunidade. Nós estendemos também aos moradores do entorno. Então nós tínhamos ali lado a lado a madame da Gávea, ok? E do outro lado um morador da comunidade do Parque da Cidade. Ali, no jardim, não existia diferença. Todos mexiam na terra com o mesmo prazer. E testemunharam isso de forma expressa. E aí a nossa escola, na verdade, tem esse objetivo principal de fazer com que pessoas de rua, de fazer com que pessoas também com conhecimento, inclusive acadêmico, possam esquecer por completo e se vincular diretamente à terra. Idosos, crianças, egressos, componentes históricos. E com isso, nós chegamos à ideia de se formar profissionais. Quase 40% ou 50% de nossos alunos hoje foram doutrinados e capacitados a serem MEIs, a montarem seu negócio, a serem potenciais jardineiros. E já já vocês vão ver a comprovação disso. O maior orgulho para o nosso instituto e para a cidade do Rio de Janeiro é que é possível você conseguir fomentar a geração de empregabilidade e renda e de conhecimento através de cursos onde a terra e as plantas são nossos efetivos professores. Então nós temos toda essa conexão mosaical aí, né, de mão de obra qualificada, de ganho de capital social. A cidade está com um grande déficit de jardineiros e auxiliares, porque você tem plantadores, mas jardineiros que conheçam efetivamente o jardim você não tem. Então, você envolve nesse complexo desde o município até mesmo as empresas que precisam da jardinagem. Tem muitas grandes empresas que precisam jardinar seus pátios industriais, como também você encontra condomínios na Barra da Tijuca que precisam também fazer seus jardins, e também áreas públicas da cidade, onde os nossos alunos fazem suas oficinas. Então, de certa forma, os prefeitos, em geral, ficam interessados, porque, afinal, eles ganham uma mão de obra, mas, de outro lado, geram, né, formação de empregabilidade e renda. E, com isso, né, o programa Primeiro Emprego é atendido de uma forma efetiva. O nosso curso tem uma formação curricular que inclui, inclusive, conhecimentos de jardins burle-marxianos. Nossos jardineiros não vão passar em branco, não deixar passar em branco essa ideia. Vão chegar num jardim, numa casa, num bairro de alto luxo, um condomínio de alto luxo, vai saber identificar o que é um trabalho de um Chassel, o que é um trabalho de um Burle-Marx. Todos têm esse conhecimento. E com isso também eles vão estar gerando essa ideia de ESG. Até porque ativo ambiental hoje está sendo negociado em bolsa de valores. E as empresas se interessam em muito por essa ideia. Deixa eu passar aqui. E então, um jardim sustentável, este sim, é um ativo ambiental. E a ideia de se montar um jardim sustentável com alunos dessa escola, lá na nossa escola, por exemplo, os nossos alunos são formados e certificados nas NRs. E NRs por quê? Porque eles sobem em árvore para podar, porque eles usam instrumentos e equipamentos como uma motosserra, um soprador que usa um combustível e um combustível fóssil. Por isso, têm que ser certificados pelas normas regulamentadoras. Então, é um curso de ampla qualificação que faz com que, de certa forma, eles possam ser qualificados. Porém, nada disso se concretizaria se não houvesse a ideia de se implementar o Green Code, onde psicologia positiva, pedagogia do olhar, biologia da crença, silvoterapia e programação neurolinguística são instrumentos constantes em todas as nossas aulas. Nós não dispensamos estas ideias. Por exemplo, abraçar árvore. Quem aqui já abraçou uma árvore? Levanta o braço. Uau, todo mundo. Não é igual abraçar um poste, né, gente? Você está abraçando algo vivo, pensante e inteligente. Então, a silvoterapia faz parte também de uma das nossas disciplinas, com comprovação especificamente científica, acadêmica e também técnica, né? Porém, de outra sorte, né, o Dr. Lipton trouxe a ideia e reformou a biologia como um todo, de que quando você pensa, a planta ouve o seu pensamento. A planta sabe o seu pensamento. Então você cria o seu ambiente de acordo com o local em que você está literalmente inserido.
Se você estiver mal, ela vai te ajudar a chegar ao bem. Porque para a planta não existe o mal. Para a planta sempre existe o bem. O bem é onde o mal não existe, não está presente. Essa distinção antrópica de bem, mal, né? Coisa branca, ruim, coisa boa, não, isso não existe. Vocês já vão entender o porquê. O professor Stefano Mancuso, né, meu fiel orientador, ele defendeu a ideia e comprovou a ideia que plantas têm terminações nervosas. E essa terminação nervosa, ela trabalha dentro da planta como se fosse o nosso sangue. Porque, afinal, dentro de um tronco de uma árvore, a seiva está subindo, chegando às folhas, gerando o oxigênio que nos dá a vida, e em seguida ela está novamente captando o gás carbônico, descendo pelo interior do caule e voltando às raízes. O movimento de subir e descer de seiva gera campo magnético. Afinal, movimentação gera campo magnético, são elétrons ali. Da mesma forma que o nosso sangue venoso sobe por todo o corpo, do dedão do pé, chega no alvéolo pulmonar e depois vira arterial e volta novamente. Novo campo magnético. Quando você abraça, você comunica os campos magnéticos. E quando dois campos magnéticos se comunicam, a conexão está perfeita. E se você olhar para a árvore, para cima, você vê a copa. Mas não se esqueçam, você está pisando na raiz dela. E ela sabe o seu tamanho, o seu peso, e ela dosa a quantidade de oxigênio necessária para você respirar. Comprovado pela ciência. Uma planta, segundo o professor Mancuso, tem 22 sentidos. Nós só temos 5. As plantas sabem todo o caminho da lua. As plantas sabem a velocidade do vento. As plantas sabem todas as condições normais de temperatura e pressão que a nossa ciência levou anos para descobrir. As plantas sabem se você está triste, se você está alegre. As plantas sabem por que você está chorando. Porque elas se conectam. E conectam conosco também. O professor Peter Wohlemann tem um livrinho maravilhoso chamado A Vida Secreta das Árvores. Dentro de uma floresta é uma verdadeira net. As árvores se comunicam entre as raízes através de fungos microrrizas que um liga o outro. Uma árvore é capaz de perder todas as suas folhas para dar energia para a coleguinha que está ao lado, que está precisando, mesmo fora da estação normal. Esses 3 livrinhos foram marcos fantásticos na história do meio ambiente. Né? A professora Kerson comprovou que os agrotóxicos iriam um dia terminar com a nossa polinização. Né? A professora Colbert, que foi uma jornalista do New York Times, trouxe a ideia de que passamos por 5 grandes extinções. A próxima é a nossa, é a 6ª extinção. Porque vai faltar polinizador e vai faltar comida. Não vai ter comida, nós morreremos de fome. Então seremos a próxima espécie a ser extinta. E sem falar na última obra do Harari, que faz uma crítica fantástica a esta terrível inteligência artificial. Quem aqui não usa celular, não tem linha telefônica, levante o braço. Ninguém levantou o braço. Ou seja, da mesma forma que eu mando um sinal dizendo que há uma intempérie chegando, eu posso mandar um sinal com fake news totalmente perigoso, reunindo pessoas para um lugar só e explodir este lugar. Cuidado. É o que Harari nos prova nessa obra maravilhosa. Com isso, plantas não se movimentam. Plantas não se movimentam. Nós nos movimentamos por ela. Por isso o carrapicho gruda na sua blusa e você leva a semente de um continente ao outro e traz espécies exóticas. Aqui são os sentidos todos de uma planta. E também, lembrem-se, a raiz da árvore, ela tem a mesma vascularização do que o nosso cérebro. Só que ela está debaixo da terra. Pensem nisso ao pensarem numa planta. Para finalizar, só digo a vocês que a ciência comprovou que plantas podem produzir cheiro de cafeína para viciar a abelha a retornar naquela mesma planta. Afinal, o café vicia. Plantas ouvem. Quando a lagarta está comendo a folha, faz... A outra do lado ouve. Ela muda a composição da folha. A borboleta posa, vê que a seiva é amarga. Não bota o ovinho, não cria lagarta. Uma empresa de produção de soja de grande porte, do agronegócio, distribuiu caixinhas de MP3 e reproduziu o som da lagarta comendo a folha. O que aconteceu? Não gastou $2 milhões para comprar defensivos, porque afinal a planta mudou a seiva, deixou a seiva amarga, a borboleta não botou a lagartinha. Plantas farejam, plantas se comunicam, sentem o casco do antílope chegando a 1 quilômetro e já mudam a composição da seiva. Por que a planta carnívora coloca a flor logo longe da armadilha? Claro, né? Senão ela vai pegar a presa.
Então, gente, isso não é só fake, isso não é especulação. A ciência está muito avançada. Né? Aqui eu estou em Olambra. Quando um girassol, né, quando não há sol, o girassol vai virar para onde? Um girassol vira para o outro, vira para o coleguinha ao lado. Então eu fui comprovar isso. Eu fui a Olambra, fui para um campo de girassol e vi que era um dia nublado e não tinha nenhum girassol, né, olhando para cima para o sol, e sim um olhando para o outro. Então, gente, esse nosso Green Coach, ele é uma experiência extremamente válida. Né? O retorno do nosso instituto é muito bom em relação a isso. E o que mais nos engrandece, não vou dizer orgulha, porque a planta não sente orgulho. A planta sente apenas a vontade de participar de uma oportunidade. É ver isto, é formar, né, anualmente, de 6 em 6 meses, essas turmas com pessoas que acreditam efetivamente em Green Coaching. Um professor da Alemanha veio até o nosso instituto para ensinar aos nossos alunos que pedras portuguesas transmitem mensagens icônicas e que gravam um ativo ambiental genuinamente carioca e lisboeta. Afinal, o William Marx não deixou aquelas ondas maravilhosas na Avenida Atlântica à toa. Deixou emblemas. E nós do IEVA deixamos também este legado. Dar aula debaixo de uma figueira de 250 anos, ficus religiosa, onde Buda fez o Nirvana, explicar isso para os alunos e eles entendem o motivo do porquê, para nós é um grande orgulho. Gostaria de passar agora o vídeo, né, para mostrar a vocês o testemunho desses alunos. Nós tivemos suicidas, pré-suicidas, deprimidos pós-pandemia, que hoje testemunham que estão curados com o Green Coaching. Aprenderam com elas. Plantas vivas, pensantes e inteligentes, que sabem o sentido expresso de rede, de conexão, que não são objetos. Em razão de toda essa experiência, hoje, né, eu estou trazendo ao direito e apresentei no último Congresso de Direito Ambiental esta ideia. E não é mais ideia, agora é comprovação científica e doutrinária de que o direito vegetal está nascendo também no Brasil da mesma forma que o direito animal se abasteceu com um conceito de família multiespécie. Hoje já existe acórdão do Supremo Tribunal Federal dando posse, dando guarda a animal não humano, como componente da família, o considerando como componente da família. O ministro Dino acabou de publicar um acordo, mês passado, também reconhecendo expressamente isso, em relação a qualquer ser vivo, diz o ministro. Qualquer ser vivo tem direito à dignidade. Isso foi dito pelo ministro Flávio Dino em seu último acordo. Então, da mesma forma que um animal não humano tem direito na condição familiar, por que não uma planta, não vou dizer alface, não vou dizer planta que nós nos alimentamos dela, mas por que não uma palmeira plantada pelo seu pai já falecido, e quando você olha para a palmeira, você se recorda daquele tempo? Por que não também eleger este componente à tutela de um direito? Pode colocar o vídeo.
Foram 6 meses de muito aprendizado. Depois que eu vim fazer esse curso, abriu muito a minha mente. E jardinagem vai muito mais além do que eu pensava, do que eu achava. E agora, com o meu certificado na mão de jardineiro profissional, eu pretendo trabalhar para mim mesmo, abrir o meu próprio negócio e se expandir pelo Rio de Janeiro afora. E algo que não tira da gente é o conhecimento. Eu tirei muitas coisas boas desse curso que eu vou levar para o resto da minha vida e eu vou passar para aqueles que pretendem aprender sobre jardinagem, porque jardinagem é vida e quem nos deu vida foi o Criador, foi Deus. E em paralelo a isso, nós aplicamos o Green Coaching. O que é o Green Coaching? É quando nós, seres humanos, passamos a observar mais as plantas com mais critérios e aprendemos com a planta o que ela faz, por exemplo, para resistir uma intempérie, para superar um obstáculo e também para enfrentar um grande desafio no ambiente em que ela vive. Quando chegava a hora da aula, gente, eu me senti abraçada. Eu espero que esse projeto continue abraçando muito mais pessoas, que acredito que é isso, né? A vida é uma troca e é muito importante essa troca de conhecimento, sentimento, enfim, IEVA é maravilhoso. Nada dentro do IEVA custa. Quando é para a população, a gente procura levar gratuidade. E dentro das comunidades, a gente leva geração de trabalho e renda para poder fazer com que a pessoa se monetize, para que ela gere seu recurso, para que ela possa proporcionar o contentamento e o empoderamento dela na gestão de suas finanças. Então, esse é o nosso trabalho que a gente desenvolve, transformando vidas, transformando espaços públicos, transformando pessoas e lugares também, porque vivemos numa transformação, porque estamos sempre evoluindo. Eu tenho 65 anos e quando iniciei aqui o curso, eu tinha apenas o propósito de realizar um desejo que eu tinha de aprender a cuidar de plantas e tudo mais. Com o decorrer do tempo, a minha expectativa em relação ao curso foi muito além do que eu imaginava inicialmente. Então, eu saio hoje com a certeza que tornei uma pessoa melhor, muito feliz. O aluno sai com uma visão diferenciada. Ele nunca mais irá olhar para uma planta como se fosse um mero vegetal, como se fosse um mero objeto. Ele olha agora para a planta como se fosse um componente da ambiência viva, pensante, inteligente do espaço que ele tem para conviver com ele próprio. Aqui se forma, na Escola IEVA de Jardinagem, jardineiro de verdade. E não apenas jardineiro plástico, que pensa no jardim apenas na forma. Não é só isso. Tem beleza, tem forma, mas acima de tudo, tem amor, tem um coração. E tem o amor que transpassa os nossos poros e chega até a planta e passa para ela essa energia cósmica, transcendental. Falar da IEVA é muito fácil. Eu aprendi muita coisa aqui na IEVA, desse curso de jardinagem. Minhas plantas, que eu tinha 10 vasos, hoje eu tenho 50 vasos, estão cada dia mais bonitas, mais fortes, devido ao que eu aprendi com eles aqui. E a IEVA não pode deixar de ter esse curso, continue tendo esse curso. É uma terapia, você aprende muito bom o ambiente. Continue a ser IEVA. Parabéns pela iniciativa e nunca deixe de existir. Para mim foi uma oportunidade e sou muito grata a todos do IEVA. Meu coração está aqui no IEVA. E sem educação, não chegamos em lugar nenhum. Por isso estamos na comunidade, levando para ela toda essa educação, todo esse conceito, toda essa criação, toda essa transformação. Mais uma vez, gratidão por todos aqueles que conhecem o IEVA, que fazem dele um instituto diferenciado, um instituto humanizado para as pessoas que estão e necessitam de ajuda. Vamos aqui poder contribuir e dar as mãos para junto fazer a diferença. Muito obrigado e gratidão mais uma vez. Quando eu recebi o convite, eu disse, esse convite não é do homem, esse convite é de Deus. Por que é de Deus? Eu gosto de falar de Deus, eu adoro o ecumenismo. Todos têm o seu próprio Deus. Até mesmo aqueles que não creem, sentem a presença de algo quando tocam uma planta. E eu sou Deus, vocês são Deus, plantas são Deus, qualquer coisa é criada, divinamente é Deus. Mas quando eu recebi o convite de uma instituição que tem o nome de Raízes, meu Deus, isso é Deus trabalhando. E eu tenho o meu legado.
Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E eu tenho certeza que todos vocês amam e adoram. Deus me deu o dom de reproduzir todos os cantos dos pássaros da Mata Atlântica. Qualquer pássaro eu reproduzo. Tá ali o presidente rindo, mas eu não ia te deixar livre dessa ideia. Em todas as minhas palestras, dos meus livros e por aí vai. Então, saio daqui, gente, honrado em poder passar para vocês de forma espontânea, nada acadêmica. Esse foi o intuito dessa missão que o nosso Instituto nos traz. O nosso Instituto me prova a cada dia que vale a pena ficar no IEVA, fui um dos criadores, junto com o presidente, mas vale a pena dar continuidade, porque às vezes nos coloca em situações de provação. Da mesma forma que um aluno diz para mim, não quero fazer esse curso, no final ele diz, não, eu adoro o que estou fazendo, todos os dias também nós somos provados, porque é difícil lutar pela conservação do ambiente e principalmente pelo amor. O amor é uma força muito forte. Se todos do planeta Terra, todos os homens e mulheres do planeta Terra, todos os seres vivos do planeta Terra, todos os seres sencientes pensassem que amar vale a pena, quem sabe isso poderia nos levar para um outro espaço. Porque me entristece muitas vezes pensar que depois de 70 anos de um grande erro da humanidade, continuam pensando ainda nisso. Mas eu tenho certeza de quem está aqui forma opinião. Então vamos pensar em seres vivos, pensantes, inteligentes. Vamos nos conectar. Essa é a ideia. Obrigado, Raízes. Obrigada, professor. Permaneça, por favor. Eu preciso agradecê-lo de uma forma particular. Eu não tenho vivência com plantas, mas o meu marido acabou de fazer um terrário. É terrário que eu falo? Terrário, isso. Terrário com orquídeas. E eu olhei e não consegui ver essa grandeza. Enquanto o ouvia, percebi então que lá em casa tem um baú de tesouros. Muito obrigada por isso. Transformou a mim, professor. Gratidão. E olhando o seu terrário, eu consigo falar tudo que vocês dois estão sentindo quando construíram o terrário. Porque as plantas também passam essa mensagem. É isso. Obrigada. E as minhas manhãs serão diferentes por sua causa. Pode aplaudir, gente. Que coisa linda. A professora falou, que a professora, a Sônia, ela falou da importância de ouvir o outro, Não é que eu não soubesse disso, mas eu consegui ouvi-lo de uma forma diferente por sua causa. Muito obrigada, professora. Nada é por acaso. Bem, assim como tivemos perguntas para os outros brilhantes palestrantes, temos para o senhor também. Só que agora a gente vai fazer com o microfone, que a gente conseguiu mais um ali. A professora aqui já tinha levantado a mão. Aqui na frente, por favor. Diga o seu nome, por gentileza, e faça a pergunta para o professor. Aqui na frente, a nossa palestrante, inclusive. Meu nome é Andressa Lobo, eu sou do Descubra Santa Cruz RJ. Na verdade, eu não sei se minha pergunta é um convite ou uma provocação. Mas eu queria saber o que a gente precisa para vocês proporem o resgate do Jardim de Glaziot de Santa Cruz para o poder público. Para nós é uma grande honra. Nós tivemos, inclusive, na condução de um curso, de um projeto chamado Plantando o Amanhã, da Prefeitura de Itaguaí, seu vizinho. E lá nós tivemos uma árdua missão de dar aula de jardinagem num dos pontos mais poluídos da cidade do Rio de Janeiro. É muito lindo de dia, mas à noite você tem que andar a 40 na Rio Santos, porque quando bate o alívio do Sudeste, aquela fumaça toda do polo industrial vai para aquela rodovia. E também, como foi difícil nós levarmos o Plantando Amanhã para os moradores de Itaguaí. Nós fizemos aula no CIEP da Reta, ali. Lá foram as nossas aulas. E nós reformamos os jardins de todo o CIEP, através daquelas pessoas. E muitas chegaram extremamente deprimidas, efeito colateral, é claro, do contato direto com os poluentes. E saíram do curso com uma felicidade tamanha. Muitos formados, muitos mexendo nos seus próprios jardins, e até hoje mantivemos o grupo e mantivemos contato, e toda semana é uma notícia nova. Então, para nós será uma grande honra, nosso presidente está aí, conhecer, você já nos conhece de outros projetos, inclusive com a Secretaria de Turismo, Então, fique à disposição, para nós será uma grande honra, até porque fazer aquele jardim, para nós será não é mais desafio, tá? É honra mesmo. Obrigada, professor, pela resposta. Mais alguém quer fazer uma pergunta?
Estão tímidos ou vão deixar para daqui a pouco ali na nossa pausa? Certamente terão muitas abordagens, professor. Então eu quero mais uma vez agradecê-lo e dizer que a sua fala trouxe mais brilhantismo para o Raízes. Todos nós, eu que agradeço.